Olá, queridos amigos do programa Crescer na Fé. É com prazer que mais uma vez estamos aqui para mais um encontro para falarmos sobre a Palavra de Deus. E, como sempre, lembramos a você que se você participa aqui e gosta dos nossos vídeos, você deixe aí, por favor, o seu comentário, a sua participação, que muito nos ajuda a divulgar, evidentemente, o canal e, mais do que tudo isso, divulgar a Palavra de Deus. Tá certo? Compartilhe, faça os seus comentários e assim nós vamos juntos fazendo com que a Palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas, que é o grande intuito deste nosso canal. E se você porventura não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também desta forma você vai estar contribuindo para a ação evangelizadora, tá certo? Hoje nós vamos continuando nos estudos que estamos fazendo de alguns dos livros do Novo Testamento. Nós falaremos da primeira epístola de São Pedro. Então, a primeira carta de Pedro é o tema do nosso encontro de hoje. Fique conosco e que juntos possamos crescer na fé. E queridos amigos aqui do canal Crescer na Fé, como dissemos na introdução, hoje falaremos da epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Como nós estamos fazendo, nós estamos acompanhando a edição dos livros do Novo Testamento, seguindo mais ou menos algumas datas aproximadas das suas edições. E hoje, dentro desse arco de comentários, nós falaremos desta primeira epístola, uma importante epístola que vai nos ajudar também a conhecer principalmente aí o contexto histórico, quando foi então escrita esta epístola e, mais do que tudo, por que ela foi escrita, tá certo? Mas para que este nosso comentário, este nosso encontro seja de fato frutuoso, nós recorremos à graça de Deus, pedimos a misericórdia de Deus para que ela nos socorra e nós possamos estar aqui como instrumentos para que a palavra de Deus alcance os corações tal qual ela deseja alcançar e aí realize a obra que ela tem que realizar, tá certo? Então que Deus nos ajude, e para tanto nós pedimos aí o auxílio, a graça do Espírito Santo e convidamos você a fazer isso conosco, rezando neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão daquela que, como sempre nós fazemos questão de dizer, é um modelo acabado daquela ouvinte da palavra e daquela acolhedora da palavra e da palavra que se faz vida na sua vida. Que ela também nos ajude e interceda por nós para que tenhamos também disposição igual a dela para acolher a manifestação da palavra de Deus em nossa história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Entrando agora então no comentário propriamente da epístola, nós comumente fazemos, analisamos um pouquinho aí autor, data e eventualmente para quem essa epístola ela é direcionada, não é?
Da carta mesmo, da epístola de Pedro, nós vamos ter lá no final dela, não é? Alguma coisa relacionada ao que seria para nós uma certa autoria desta carta. A carta é atribuída ao apóstolo Pedro. E eu gostaria de ler com você já no final desta saudação, último aviso e saudação final, porque ela nos traz algum aspecto que talvez seja interessante conhecermos, para que a gente possa também formar depois um juízo a respeito disso. Porque dentro da própria carta, tirando obviamente aí a introdução, que é algo muito comum, nós dentro da carta não temos nada diretamente referenciado aí à autoria, mas tem um detalhe que seria interessante comentarmos. No seu capítulo final, no capítulo 5, lá no versículo 12, onde nós tratamos a carta trata da saudação final, ela nos traz o seguinte texto: Por Silvano, que considero irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firmes. A que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda. Quando ele diz isso, evidentemente, ele se refere à comunidade, à igreja, não é? Que está presente nesta localidade. Como também Marcos, meu filho, não é? A carta cita então um certo Marcos, um filho evidentemente espiritual aí do apóstolo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Esse trecho final, ele nos é interessante porque quando nós fazemos a composição de dois trechos dessa carta, que é exatamente o que acabamos de ler, e a introdução, nós temos algumas informações, não é? No capítulo 1, a carta vai identificar como sendo da autoria do apóstolo Pedro. E diz assim para nós no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galileia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Não é? Então, duas coisas rapidamente para comentarmos que tenha talvez ligações com a autoria da carta. Nós poderíamos dizer pela introdução que, como ela é intitulada como de Pedro, né? Porque ele assim se identifica, Pedro apóstolo, e lá no final nós temos um outro personagem que é Marcos. Isso muitas vezes nos leva a ver encontrar comentários que nos levam em consideração essas duas premissas. Inclusive, alguns que por conta disso, principalmente da afirmação final, vão relacionar o Evangelho de Marcos, que por acaso nós falamos dele no último encontro, como sendo um Evangelho de Marcos, que ele teria então recebido essas informações de Pedro, não é, para redigir o seu evangelho. E um dos sinais dessa possível ligação estaria exatamente nessa identificação estreita entre o apóstolo Pedro e então o evangelista Marcos, que seria o autor aí do evangelho do qual falamos no encontro passado. Mas também isso não é uma prova, digamos, cabal. E por outro lado também não é para nós a coisa assim mais importante, mas como fazemos aqui um comentário geral da carta, se faz necessário dizer
que embora, como todos os livros das Sagradas Escrituras, sejam atribuídos a um personagem importante dentro de uma comunidade, dentro da comunidade primitiva principalmente, não era raro algum grupo de pessoas, de escritores ou alguém que estivesse muito ligado a este personagem, ao redigir, fazer memória daquilo que talvez conseguiu compilar, daquilo que viveu, daquilo que ouviu deste personagem, e redigir numa carta, atribuir essa autoria ao próprio personagem. Isso era, na verdade, muito comum dentro das redações daquela época. E a Bíblia não foge a esta regra. Portanto, o fato de termos aqui identificado como Pedro o apóstolo, logo no início dessa carta, pode nos indicar que ele seja o autor, ou na verdade isso também pode simplesmente ser uma dessas condições da qual acabamos de falar. Mas o que nos mais importa é entender que, direta ou indiretamente, aquele que escreveu essa carta, quer seja Pedro ou não, ele quis transmitir para as gerações presentes e futuras, evidentemente, aquilo que ele entendeu como se fosse um legado deste grande apóstolo de Jesus Cristo, que ocupava inclusive o primado na comunidade primitiva. Aliás, os próprios evangelhos vão refletir, de certa forma, essa característica, tá certo? Então, queridos, a primeira coisa para apontarmos é isso. Direta ou indiretamente, isso tem a ver com uma herança, pelo menos doutrinária, do apóstolo Pedro, tá certo? Outro ponto que muitas vezes nós podemos encontrar algumas divergências é o período em que essa carta foi redigida. Para alguns, ela foi redigida lá pelo ano de 64, mais ou menos. Para outros, vão colocá-la entre 70 e 80. O que isso, na verdade, traz como via de consequência para nós? Ora, se esta data for pelos meados de 64, é bem possível que ela possa ter sido escrita ainda pelo apóstolo, haja vista ele ainda estar vivo. Se a partir de 70 e 80, obviamente seria impossível, porque Pedro ele sofre um martírio aí pelo tempo de Nero, mais ou menos entre 65 depois de Cristo. Então, obviamente, esta carta já não poderia mais ser do seu próprio punho, embora, como dissemos, poderia carregar uma herança doutrinária dele, posteriormente redigida por um discípulo ou por uma comunidade. Mas, enfim, são essas as informações iniciais que teríamos para falar aí a respeito da carta. Mas o que também mais nos interessa é saber o que essa carta traz de importante, não é? Então, veja, logo no início, ela nos dá o destinatário desta mensagem. Quais são eles? São os cristãos, não é? Que estão vivendo na dispersão, estão no estrangeiro, vamos dizer assim, não é? Eles estão espalhados pelas comunidades, tanto que ele vai citar algumas delas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia. Curioso que às vezes alguns comentadores vão até dizer que comunidades em que Pedro, por exemplo, não tinha conhecimento e talvez por isso, fizesse com que se pense que essa carta não tenha sido propriamente dele, como, por exemplo, Betínia seria um desses lugares. Mas, como para não ser muito repetitivo, não é? Já dissemos isso, isso são questões, na verdade, que também cabem, algumas não são definitivas ou determinantes neste sentido para nós. Mas, caminhando então um pouco para frente, né, desta carta,
nós então percebemos que esta carta é uma carta, vai ser uma carta pastoral, porque ela vai trazer alguns ensinamentos e querer estabelecer novamente, né, ou reforçar as bases desta fé. E ela é direcionada exatamente para essa comunidade que está dispersa, não é uma comunidade específica, mas são aqueles que vivem, não é, na região território sagrado de Israel, não é verdade? Então, por isso chamado aí a região da dispersão, algo bastante um pouco análogo ao que ao que nós tínhamos a respeito da diáspora, né? Ou seja, os judeus que viviam fora dos limites da Terra Santa, tá certo? Já lá na época, inclusive, do Antigo Testamento. Mas, dando continuidade aqui ao nosso comentário, o importante é que nós vamos perceber que esta carta fala várias vezes sobre manter a esperança. E essa esperança ela está radicada numa herança. Esta herança que foi herdada, evidentemente, por toda a história da salvação, que remete inclusive ao próprio Abraão, pai do cristianismo, pai do judaísmo, pai do islamismo, não é? E esta salvação, esta herança, ela é recapitulada totalmente agora em Jesus Cristo. Isso é importante que tenhamos em mente, porque isso simplesmente e mais do que tudo quer dizer que esta recapitulação em Cristo não interrompe a dinâmica, a história, a ação de Deus na obra salvífica. Na verdade, ele vem ocupar o lugar que lhe é reservado desde as promessas, desde os antigos profetas. Tanto que, logo no capítulo 1, é isso que a carta já nos apresenta. Lá no capítulo 1, no versículo 10, nós temos a seguinte redação desta carta que nos traz à memória toda essa história da salvação, na qual agora os cristãos do tempo presente também estão inseridos. Diz assim: a respeito desta salvação, investigaram e pesquisaram os profetas, que profetizavam a respeito da graça que vos era destinada, procurando saber a que tempo e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao prenunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, administravam essa mensagem, que agora vos anunciam aqueles que vos pregam o Evangelho, no Espírito Santo enviado do céu, e o qual os anjos desejam ardentemente perscrutar. O que ele, na verdade, quer nos dizer? Que nós, sejam os cristãos daquele momento, sejam os cristãos que vivem hoje, estão inseridos nessa grande realização, qual seja a salvação que agora está radicada em Jesus Cristo. Mas uma salvação que já foi anunciada pelos profetas. Esta salvação, ela comportava também um período ou momentos, ou fatos que levavam a um grande sofrimento. E é por isso que essa carta também resgata. Ela vai dizer que o sofrimento que eles vão viver naquele momento, estão vivendo, na verdade não devem significar algo tão extraordinário em termos de novidade, porque a salvação já anunciada pelos profetas, ela também comportava esta realidade. O próprio Cristo haveria de sofrer, não poderia ser diferente para os seus seguidores, tá certo? Então esta carta, a primeira coisa que ela quer resgatar ou manter ou não deixar perder, desaparecer, é a esperança. Mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos de crise, é preciso manter
a esperança. E a esperança, muitas vezes, ela se vê combatida e às vezes até minada pelas atrocidades do tempo presente, pelas perseguições que vai acontecer. Inclusive já falamos que o próprio autor, o pseudo-autor da carta, que é o apóstolo Pedro, ele vai sofrer perseguição sobre Nero, tanto ele quanto Paulo também morrerão no martírio, não é? Ele pela cruz, Paulo pela espada, mas sofrerão o martírio, a perseguição. Portanto, isso era uma realidade que se avizinhava e realmente vai acontecer. E de uma certa maneira, de um modo geral, o grande evento que vai também atingir, evidentemente, até pela herança, pela tradição, não só os cristãos, mas o próprio povo judeu, é a grande destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 pelo imperador Tito. Então nós vamos perceber que esse é um marco muito forte dentro dessa história. Então o que a carta quer dizer? Primeiro, que ela quer manter viva esta esperança. Não se pode perder a esperança de maneira alguma, não é? Então você vai lendo a carta perceber várias vezes esse tema aparecer, não é? Por toda a vossa esperança. A esperança é uma tônica desta carta. Por quê? Porque estamos na iminência ou já acontecendo tempos difíceis e tempos de perseguições. O tema que vai também nortear essa carta, exatamente para restabelecer isso, é voltar à essência. O que de fato este povo é? O que de fato este povo representa? Qual a dignidade que ele tem? Então, para que mantenhamos a esperança, nós não podemos perder de vista aquilo que de fato nós somos. E quem somos e que povo é esse, não é? Qual é essa identidade? O capítulo 2 vai trazer de uma forma muito clara. No capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer exatamente assim: mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então veja, isso é que traz mais uma vez essa identidade. O cerne da história exatamente está nisso. Deus realizou o seu eterno plano de salvação e dentro deste plano, nós, ou o povo escolhido, o povo então eleito, se torna exatamente esse reino de sacerdote. Essa nação eleita, essa nação santa, esse sacerdócio real. E são esses que, na verdade, estarão também sendo objetos de contestação, de perseguição, não é? De muitas mortes, e diante disso, muitas vezes, muitos arrefeceram na fé e até mesmo acabaram renunciando à própria fé, não é isso? Então, para que os cristãos pudessem não sucumbir, a carta vem exatamente para falar sobre esta questão, a dignidade da vocação, da eleição deste povo e também resgatar ou pelo menos tentar fazer com que a fé novamente seja reavivada, porque ela é o único antídoto contra a falta de esperança ou a desesperança ou o desespero nos tempos difíceis, não é? E para tanto, qual é a grande referência diante dessas dificuldades? O capítulo 3 vai dizer isso para nós lá no versículo 18. Capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer para nós: com efeito,
também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ou seja, ele vai trazer uma análise, um comentário, né? Ele vai fazer uma análise sobre essa situação. Ora, se nós sofremos por causa de Jesus e o nosso sofrimento, a nossa perseguição é injusta, porque nós não fazemos nada de errado, nós seguimos o Cristo, seguimos a verdade, então esta perseguição, ela vai resultar em grandes frutos, embora não seja o desejo de Deus, mas se ela acontecer, disso Deus há de tirar um proveito maior. Agora, o contraponto é, por quê? Porque se nós somos perseguidos porque não cumprimos os nossos deveres, e aí a carta até faz uma certa alusão aos poderes temporais, ou seja, o dever de respeito ao poder instituído, quer governamental, quer do senhor para com do escravo para com o seu senhor e assim vice-versa. Se a perseguição se dá por um descumprimento daquilo que era algo obrigatório, então não faz sentido se sentir injustiçado, uma vez que, na verdade, aquilo que se está recebendo é uma reprimenda por um erro ou uma falha que se tenha cometido dentro daquilo que deveria ser o dever de qualquer cristão ou cidadão, no caso, não é? Portanto, queridos, essa é a situação que a carta nos apresenta e os grandes temas que ela quer resgatar exatamente são esses, não é? Diante das perseguições, diante das dificuldades, nós devemos nunca nos esquecer de quem somos, a quem pertencemos, qual raiz nós estamos unidos. E a partir daí, olhar para aquele que é a causa, o autor, consumador da nossa fé, para saber se com ele algo diferente havia acontecido ou não. E como fechamento para tudo isso, não é? Diante de tudo isso, o que é que nos resta fazer? Apesar de entendermos isso, qual deve ser a atitude? E daí vem também esta carta sob um ponto de vista pastoral, dando orientações como que nós devemos proceder desta forma, não é? Aí no capítulo 4, no capítulo 5, nós vamos perceber a respeito disso, quando ele vai dizer como nós devemos nos comportar para esperar o Senhor que chega, com autodomínio, de sobriedade, dedicação à oração, consagração ao serviço de uns aos outros, né? E por fim, ele faz para nós uma recomendação que, na verdade, surge como uma grande consolação, não é? Ele vai dizer no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que, na ocasião própria, vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Então, este é o grande recado da carta. Apesar de toda essa situação, apesar de poder passar por todos os sofrimentos, nós temos que adquirir essa confiança. A confiança fundamentalmente em quê? De que nós podemos lançar nele toda a nossa preocupação, porque, como sempre, ele tem cuidado de vós. Que você possa também, mergulhando nessa carta, renovar a sua esperança, a sua fé, e que você possa também sentir esse cuidado de Deus, mesmo que você esteja passando por um momento não tão fácil assim, um momento talvez de tribulação, tristezas, dificuldades, mas que pelo menos essa consolação chegue ao seu coração através desta carta. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Boa leitura, boa oração e até o próximo vídeo.